Bem-vindos a esta nossa conversa focada na natureza humana. Vamos fazer um mergulho nas ideias de três pensadores que são, assim, essenciais: Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. A nossa base aqui é a obra Os Clássicos da Política, o volume 1. O que a gente busca entender é como eles imaginavam o ser humano antes da sociedade existir, sabe? Naquele chamado estado de natureza. E essas visões são, assim, super importantes para a gente decifrar as filosofias políticas deles depois. A missão aqui é destilar e contrastar essas ideias, né? Que mudaram tanto o nosso pensamento. Ok, vamos começar a desenrolar isso. Começando com o Hobbes. A visão dele parece bem sombria, né? Imagino que o período conturbado da Guerra Civil Inglesa teve um peso grande para ele, certo? Sem dúvida alguma. Aquela instabilidade toda, violência, isso marcou o Hobbes profundamente. Para ele, o estado de natureza é basicamente ah, bellum omnium contra homines. É a guerra de todos contra todos. Sem um poder central forte para botar ordem, a vida seria, bom, como ele mesmo disse, solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta, bem direto. Nossa. E ele aponta três motivos principais para esse conflito todo, né? Primeiro, a competição, que leva a gente a buscar o lucro, às vezes na força mesmo. Depois, a desconfiança. A gente ataca primeiro para não ser atacado, por segurança. E por fim, a busca pela glória, pela reputação, que também leva a briga. No fundo, para Hobbes, o ser humano é movido pelo interesse próprio e por um medo danado da morte violenta. O medo como motor, né? E a solução que ele propõe, o tal do Leviatã, parece até um paradoxo. Para fugir do medo, a gente tem que se submeter a um poder ainda maior. Meio. Exatamente. É um paradoxo interessante mesmo. A única saída desse caos na visão do Hobbes seria um pacto. Todo mundo abre mão do direito de se autogovernar e transfere esse poder para uma entidade soberana, absoluta, o Leviatã. Pensa nessa figura quase mítica mesmo, um poderzão absoluto que impõe a ordem pelo medo que ele causa. A segurança tem um preço alto, a liberdade individual quase some. Que visão impactante. Mas aí vem o John Locke, né? Num contexto histórico diferente, já depois da Revolução Gloriosa na Inglaterra, ele traz uma perspectiva bem diferente, não é? Sim, o Locke já pinta um quadro mais otimista, digamos. Para ele, o estado de natureza não é de guerra total. Ele é regido pela lei natural, que é a própria razão humana. E os indivíduos já nascem com direitos que ninguém pode tirar: vida, liberdade e, muito importante para ele, a propriedade. Já existe uma base para a cooperação ali. Propriedade desde o início, como assim? A teoria dele sobre a propriedade é central. Ela surge quando o trabalho de alguém se mistura com um recurso natural que era comum. Tipo, se você cultiva um pedaço de terra, ela se torna sua. Isso tem a ver com a ideia dele da tábula rasa, né? A mente nasce como uma folha em branco, e é a experiência que vai preenchendo. Isso valoriza muito o aprendizado, a razão. Entendi. Mas se existe essa lei natural e esses direitos, por que as pessoas sairiam desse estado para formar um governo? O que faltava? Locke fala das inconveniências. Faltava, por exemplo, uma lei estabelecida, conhecida por todos. Faltava um juiz imparcial para resolver as brigas. E faltava um poder para garantir que as decisões justas fossem cumpridas. É para consertar essas falhas práticas que as pessoas concordam em formar um governo, através de um contrato social. Ah, faz sentido. Mas aqui está o pulo do gato do Locke. O governo tem que ser limitado. A função principal dele é proteger os direitos naturais que já existiam antes, principalmente a propriedade. O poder vem do consentimento do povo, e se o governo abusar, o povo pode tirar esse poder. Bem diferente de Hobbes. E para fechar esse trio tem o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que parece ser ainda mais crítico, só que com a própria sociedade, né? Exato. Rousseau meio que vira o jogo. Ele idealiza o bom selvagem. Lá no estado de natureza original, purinho, o ser humano seria bom, livre, independente. Guiado pelo amor de si, que é a autopreservação, e pela piedade, uma compaixão natural pelos outros. Viveria isolado, simples, sem os vícios que ele via na civilização. Então a culpa é da sociedade. É o que ele argumenta. O que é fascinante é a crítica radical dele.
Para Rousseau, foi o desenvolvimento social e, principalmente, a invenção da propriedade privada, aquele momento em que alguém cercou um terreno e disse: "Isto é meu", que ferrou tudo. Isso introduziu a desigualdade, a competição doentia, a inveja, corrompeu a bondade natural. Até as artes e as ciências, para ele, ajudaram a afastar o homem da sua essência boa e da liberdade original. Nossa, que inversão. E o contrato social para Rousseau, como fica? Ele viu alguma saída? Ele era bem crítico dos contratos sociais que existiam na época dele. Achava que só serviam para legitimar a desigualdade. O ideal para Rousseau seria um contrato social diferente, um que criasse uma associação onde cada um, se unindo a todos, só obedecesse a si mesmo e continuasse tão livre quanto antes. Meio complicado, né? Bastante. Isso aconteceria pela submissão de todos à vontade geral, que não é só a soma dos quereres individuais, mas o que realmente busca o bem comum da comunidade toda. Uma ideia poderosa, mas, vamos ser sinceros, bem difícil de colocar em prática. Então, resumindo, a gente tem um espectro bem claro, né? Hobbes mais pessimista, vendo a natureza humana como conflituosa e precisando de controle total. Locke, um otimismo mais moderado, com a razão, os direitos naturais, mas com falhas práticas que levam a um governo limitado. E Rousseau, otimista na origem, mas pessimista com a sociedade, vendo uma bondade natural que foi corrompida. Exatamente. E essas visões, elas não ficaram lá no passado, não. Elas ecoam até hoje, sabe? É só pensar nos debates atuais. A visão do Hobbes, por exemplo, volta quando se discute segurança nacional versus liberdades individuais, o quanto o Estado pode intervir. Já o foco do Locke na propriedade e nos direitos individuais, isso está na base de muita discussão sobre economia, impostos, liberdade de expressão. E Rousseau? A crítica do Rousseau à desigualdade, à alienação que a sociedade pode causar, isso ressoa forte em movimentos que questionam o consumismo, que buscam formas de vida mais comunitárias, mais autênticas, digamos. Então, o que tudo isso significa para a gente hoje? Fica claro que a forma como a gente pensa o que há de mais fundamental no ser humano, isso influencia diretamente como a gente pensa a política, a sociedade, a vida em conjunto. Pois é, fica aí uma reflexão, talvez. Qual dessas perspectivas? A do Hobbes, focada no medo e na busca por poder e segurança, a do Locke, na razão e nos direitos, ou a do Rousseau, na bondade original perdida e na crítica social, qual delas parece dar a chave mais útil para a gente entender os nossos próprios dilemas hoje? Como é que a nossa experiência de vida, a história que a gente vive, conversa com essas ideias filosóficas sobre quem nós somos no fundo? É algo para se pensar.